Olá, estudante do programa Se Liga na Educação. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula de Geografia. Hoje, nós iremos discutir sobre recursos hídricos. E esse assunto vocês podem encontrar nas semanas 1 e 2 do PET 3. E nós faremos algumas discussões. Entre elas, nós iremos avaliar acordos e controles de gestão das águas e compreender os fatores que dão acesso à água potável no mundo. Bom, então, para a gente discutir água, primeiro vamos entender essa distribuição e a possibilidade de acesso físico da água no mundo. Quando a gente fala de acesso à água na Terra, às vezes a gente tem algumas discussões que algumas pessoas falam assim, a água do mundo está acabando, ou pode faltar água no futuro, e isso às vezes dá para a gente a sensação de que como se a água estivesse secando, né? Como se a gente estivesse perdendo água na Terra. Na verdade, essa discussão ela não é bem assim ao pé da letra, né? A gente está tendo uma diminuição no acesso à água potável, a água que a gente pode utilizar para o nosso consumo. Mas a água física, ela enquanto matéria em si, ela não está acabando. Ela existe na Terra e vai continuar existindo. Inclusive, tem muita água na Terra. Se a gente observar pelos gráficos a disponibilidade de água que nós temos no mundo, do total de água que nós temos, observe aqui nesse gráfico. Do total de água que nós temos no mundo, 97,5% é água salgada. Ou seja, água que está nos oceanos, água que não é possível ser consumida, a menos que passe por processos de dessalinização e tudo mais. São processos caríssimos, não são viáveis. E 2,5% representa a água doce, que é a água possível de ser consumida. Contudo, o fato dessa água ser doce não significa necessariamente que essa água está em condições de ser bebida, que ela é potável. Porque se a gente destrinchar esses 2,5% de água doce, o que a gente vai perceber? 69%, quase 70% na verdade, né? 69,8% dessa água doce, ela está nas calotas polares, ou seja, ela está congelada, não dá para beber. 29%, que é uma quantidade significativa também, está em águas subterrâneas, ou seja, águas subterrâneas, lençol freático ou aquíferos. Lençol freático é aquela água que está no solo, e os aquíferos é aquela água que está aprisionada em rochas. Também são águas que não estão, no primeiro momento, acessíveis para o nosso consumo. 0,3% da água doce, e não é 0,3% da água existente no mundo, não. É 0,3% dentro desses 2,5% de água doce. Está em rios e lagos, ou seja, normalmente é daqui que vem a água que a gente bebe. Só que os rios e lagos não necessariamente estão todos em condição de consumo, né? Porque tem a poluição do esgoto que é jogado em muitos rios no mundo afora, etc. E 0,9% em outros contextos, vapor d'água ou em reservatórios artificiais e etc. Então a gente vê aqui que, embora a gente tenha muita água no planeta Terra, a maior parte esmagadora, né, dessa água, ela não está própria para consumo. Portanto, quando se discute que a gente está acabando a água no mundo, essa discussão que eu fiz anteriormente, a gente está tendo uma limitação de acesso à água própria para consumo, que é a que nos mantém vivo, que é a que a gente utiliza para manter o nosso organismo funcionando. Bom, e em relação aos recursos hídricos, a gente percebe também que eles são mais demandados para a produção agrícola e industrial do que pelos consumos das famílias mesmo, né? Se a gente observar nesse gráfico aqui, ó, a agricultura, ela consome cerca de 70% dessa água doce que nós apresentamos ali no slide anterior. A indústria, ela vai consumir cerca de 22% dessa água também. E as famílias, né, nesse consumo para beber, para lavar roupa, consumo mesmo, né, da água para beber, que é o uso doméstico, vai ser cerca de 8%
dessa disponibilidade de água. Ou seja, quando nós temos situações em que é necessário haver um racionamento do uso da água pela escassez hídrica, pela falta de chuvas, ou locais em que o clima já tende a ser mais seco mesmo, esse esforço para economia de água ou para uma gestão mais adequada da água, ele tem que partir das famílias, mas é importante que ele também parta dos grandes empresários, né, ligados ao agronegócio, na produção de alimentos, de sementes, de grãos, que vão utilizar essa água para irrigação, e também do setor industriário, né, as indústrias que utilizam tanta água para a sua produção. Contudo, a indústria utiliza a água para produtos que nós compramos da indústria, e a agricultura utiliza a água para alimentos que nós consumimos da agricultura. Portanto, essa é a boa gestão da água e dos recursos hídricos, ela é algo compartilhado entre sociedade, poder público e a iniciativa privada também, né? Não pode pesar apenas para um desses três setores, né? Ela precisa ser bem compartilhada entre todos os três. Bom, deixa eu limpar aqui agora esse gráfico. E quando a gente fala de falta de água, a gente pode classificar a falta de água em dois tipos diferentes. A gente tem a escassez física da água, que é locais em que não há água disponível fisicamente mesmo, ou seja, não tem rio, não tem lago. Isso costuma acontecer em regiões mais áridas, mais secas. Então, se a gente pensar o nosso estado, por exemplo, Minas Gerais, de uma forma geral, em um contexto geral, a gente não tem uma situação grave de escassez de água em nosso estado, como acontece, por exemplo, em regiões muito áridas, dos desertos mundo afora, ou de locais de clima muito frio que a água está congelada, né? Nós temos uma situação confortável de água no nosso estado. Mas há locais em que a escassez física ela acontece de uma forma mais perceptível do que em outras. Por exemplo, no norte do nosso estado. Então, o norte do nosso estado ele está em uma região chegando já no clima semiárido, ali naquela região da Caatinga. Então, ali, pelo ciclo de chuvas, por chover menos, há uma menor presença física da água, mas não chega a denominar uma escassez, necessariamente. Enquanto a parte mais meridional do estado, ou seja, sul, indo lá para a região de Poços de Caldas, é uma região que chove mais, então ali há uma abundância maior desse recurso hídrico. E a escassez econômica da água, ela acontece quando há o recurso físico, há a água, há o rio, há a possibilidade de acesso aos recursos hídricos. Contudo, as pessoas não estão em uma situação de conforto hídrico, né, que é quando ela tem acesso suficiente à água que ela precisa para o seu organismo, porque ela não tem dinheiro para pagar por essa água. Isso acontece, obviamente, em regiões mais pobres. Isso, inclusive, é muito comum de acontecer em alguns países da África Central, onde há uma abundância de chuvas, há um ciclo de chuvas até muito parecido com várias regiões do Brasil, de clima tropical e equatorial, contudo, não há recurso financeiro para pagar por essa água, o que é a situação mais triste ainda, né? Pensar que há uma escassez da água por não ser possível pagar por ela, né? Se a gente olhar esse mapa, olhem só, ele mostra onde que nós temos algum tipo dessas escassezes de água, né? Primeiro, em verde, nós temos pouca ou nenhuma escassez de água. Se a gente olhar a situação do Brasil como um todo, né, é uma situação de pouca escassez, quase que no país inteiro. A maior parte do mundo, né, pelo menos o mundo ocidental, aqui, boa parte dos Estados Unidos, Europa, tem uma pouca ou nenhuma escassez de água. Quando a gente olha esse segundo grupo, a gente tem uma escassez econômica, ou seja, existe o recurso hídrico, mas não há acesso econômico para pagá-lo, como eu falei agora há pouco. Isso vai acontecer aqui na região dos Andes, Bolívia e Peru, na América Central, em uma boa porção do continente africano. Como eu falei para vocês, essa região do continente africano, essa região central, ela não é seca, não é uma região desértica. Tem florestas, inclusive, que tem uma das maiores florestas equatoriais que nós temos no mundo, que é a floresta do Congo, que há uma abundância muito grande de água, contudo as pessoas não conseguem acessar essa água por falta de dinheiro.
e algumas regiões aqui no sul da Ásia, como a Índia. E regiões com escassez física, ou próximo à escassez física, vão ser as áreas realmente que têm um ciclo de chuvas mais deficitário, como a região do semiárido brasileiro, o México e o meio oeste dos Estados Unidos, as regiões de deserto na África, na Ásia, na Austrália, a Sibéria e etc. Bom, e para a gente ter a renovação da água, a gente precisa ter o ciclo da água funcionando, propiciando que a água esteja em todos os seus 3 estados e que a gente possa acessá-la no estado líquido e em uma situação potável possível de ser consumida. O ciclo da água a gente já conhece bem, né? Normalmente a gente sempre estuda desde lá de quando a gente é criancinha, mas só para a gente lembrar aqui. As águas elas ficam armazenadas em sua maioria no estado líquido, né? Nos oceanos, como eu mostrei para vocês lá no início do gráfico, nas primeiros slides, né? A maior parte da água que nós temos no mundo está nos oceanos porque ela é água salgada. Mas há também espelhos d'água, há também corpos hídricos de água doce, como rios e lagos, né? Essa água no estado líquido, ela evapora por meio do calor, vai ficar no estado gasoso, portanto ela vai compor a atmosfera, e depois ela vai condensar, vai se precipitar e cair novamente sobre a Terra. Nesse processo, ou ela vai correr para os rios, fazendo escoamento superficial, ou ela vai filtrar para o solo, fazendo o lençol freático, ou infiltrar mais ainda para as rochas, formando os aquíferos. E aí nós temos esse ciclo sendo completo da água, deixando a maior parte dessa água, como a gente viu ali no início, em situações que não são necessariamente próprias para consumo, embora tenha ali uma disponibilidade de água muito grande. Bom, e quando a gente observa então a situação hídrica no Brasil, a gente vai ver que nosso território ele é muito privilegiado em termos de recursos hídricos. Tem vários locais no mundo que sofrem com essa escassez hídrica da água por causa do clima, que é mais árido ou semiárido, ou às vezes uma escassez por causa da população mesmo, que é muito grande, né? Como acontece na Índia, por exemplo. A Índia é um país que tem uma presença física de água muito similar ao do Brasil. É um país com um clima tropical, principalmente. Eles têm abundância de águas, mas pelo tamanho da população que eles têm, acaba que a água que eles têm lá não é suficiente para atender toda a demanda da população. O Brasil, em vias gerais, não vive essa situação. A gente tem uma população grande, mas um território extenso, e nós temos muitos recursos hídricos. Então, nós temos água, num primeiro momento, suficiente para toda a população, com algumas exceções, como é o caso do semiárido nordestino, onde há uma escassez física da água, e algumas regiões mais povoadas do país, como o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, vizinho nosso aqui, ele costuma ter algumas crises hídricas exatamente por causa do tamanho da população deles. Então, às vezes, falta água pelo excesso de pessoas que há no estado e acaba sobrecarregando os sistemas hídricos deles. Além de toda a extensa rede fluvial, né, essa palavra fluvial está relativa a rios, que nós temos aqui no Brasil, nós ainda temos 2 grandes aquíferos, 2 grandes reservatórios de água em rocha, que ficam, vou mostrar aqui no mapa para vocês. Vou colocar aqui em vermelhinho. Aproximadamente aqui nessa região tem um aquífero, ou seja, que é a água aprisionada em rochas, que nós chamamos aquífero Guarani. Ele é um aquífero compartilhado entre nós brasileiros, também uruguaios, argentinos e paraguaios. E um outro aquífero que fica aqui na região amazônica, que é o Alter do Chão. Então, ainda que nós... É uma situação hipotética que todos os rios se sequem e a gente não tem água nos rios. Isso não vai acontecer, mas uma situação hipotética. A gente ainda teria esse reservatório de água nas rochas que a gente poderia acessar. E além desses reservatórios de água,
nós temos bacias hidrográficas significativas, entre elas a de maior volume de água do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas, que é essa que eu acabei de traçar aqui. Nós temos a bacia do Rio Paraná, que também é muito importante, é um dos afluentes do Rio da Prata, que também é um dos rios mais importantes aqui da América do Sul. O Rio da Prata não está no Brasil, mas o Rio Paraná aqui no Brasil abastece o Rio da Prata. Aqui para a gente em Minas Gerais é muito importante essa bacia do Rio São Francisco, principalmente para quem está no norte de Minas, pessoal ali para o lado de Montes Claros. O Rio São Francisco, ele se inicia, né, a sua cabeceira está aqui no estado de Minas Gerais, e ele vem trazendo água do centro do estado para o norte de Minas e para o sertão nordestino. Então ele tem uma importância muito grande, porque ele abastece essas regiões que chovem menos no país. E algumas outras bacias nós temos aqui também, com um volume de água não necessariamente tão grande, né? Aliás, na verdade tem aqui a bacia do Tocantins-Araguaia também, que tem um volume de água significativo no centro do país, e outros menores, né? Como é o caso do Parnaíba. Na verdade, o Parnaíba está aqui, ó. Desculpa. E algumas outras, vários rios menores que vão formar um conjunto de bacias menores, tá? Um importante aqui para a gente é o Rio Doce, que passa no leste do estado, passa pelo pessoal de Governador Valadares, que infelizmente foi vítima do acidente com a barragem que nós tivemos alguns anos atrás. Bem, e os rios eles podem ser classificados de acordo com a sua disponibilidade de água. Os rios, quando eles são perenes, significa que esses rios nunca se secam. A maior parte dos rios do Brasil são rios perenes. Na verdade, a maioria esmagadora. Os únicos rios do Brasil que não serão perenes são alguns rios que abastecem o Rio São Francisco, exatamente por estar em uma área semiárida, que passa um longo período do ano sem chuvas. O fato do Brasil ter rios perenes também contribui para que a gente não sofra tanto com escassez de água quanto outros países que têm rios que por vezes estão congelados ou que estão afundados no lençol freático. E que são os rios intermitentes, que são aqueles rios que se secam durante a estiagem. Estiagem é o período que não tem chuvas. E a gestão das águas do Brasil, ela é feita por uma agência, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que é a ANA. Essa agência, ela mapeia os recursos hídricos do Brasil e ela dá as diretrizes sobre o uso das águas do Brasil. Quando a gente fala de acesso à água, de recursos hídricos do Brasil, a ANA é a referência que nós temos em termos de instituição. Bom, vamos para uma atividade. Então, essa atividade é o exercício 1 da semana 1, vocês encontram ela no PET 3. E ela fala assim: o Brasil concentra cerca de 12% da água doce do mundo, disponível em rios, e abriga o maior rio em extensão e volume do planeta, que é o Rio Amazonas. Então, gente, o Brasil sozinho tem 12% da água do mundo. Então, não é pouca água que nós temos, né? Quando a gente fala que o Brasil tem muita água, porque realmente é muita água. Além disso, mais de 90% do território brasileiro recebe chuvas abundantes durante o ano. E as condições climáticas e geológicas propiciam a formação de uma extensa e densa rede de rios, com exceção do semiárido, onde os rios são pobres e temporários. Temporários pode ser chamado também de intermitente, como eu falei com vocês agora há pouco. Apesar de ser considerado uma potência hídrica sob o ponto de vista territorial, o Brasil passou a sofrer com uma grave escassez de água que se transformou em crise. Dentre os fatores que ajudam a explicar essa questão, julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas, como o caso da crise hídrica do estado de São Paulo. A gestão incorreta e a poluição dos recursos hídricos disponíveis é um fator que leva a essa crise hídrica? Sim. A má distribuição de água no território nacional, alguns estados terem mais recursos hídricos que outros, é um fator que leva a essa crise hídrica? Também. A remoção da vegetação em áreas pluviais e cabeceiras de rios é um fator que leva a essa crise? Também, porque influencia na reposição da água na bacia hidrográfica. O uso indevido de sistemas de abastecimento, principalmente áreas de mananciais onde estão as nascentes, é um problema também que vai levar a essa crise hídrica. E o histórico de falta de chuvas nos últimos 20 anos em todo o país, muito relativo às mudanças climáticas.
Bom, então hoje nós vimos que o manejo inadequado dos recursos hídricos pode levar à escassez. A escassez hídrica pode acontecer por falta de recursos financeiros e o maior consumo de água se dá pela produção agropecuária e industrial. Essas são as nossas referências. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.